Olá pessoal, tudo bem? Professor Pablo de Geografia e hoje nós vamos resolver aí algumas questões de conhecimentos gerais que envolvam tanto geografia quanto atualidades, geopolítica, tudo o que encontra-se dentro da área, principalmente da geografia, de questões retiradas de concursos públicos já realizados, aí algo bastante recente, para que nós possamos fazer uma análise detalhada de não somente passar o conteúdo de geografia para vocês, mas principalmente conseguir analisar as principais nuances dessas questões. O que o comando está pedindo? Está pedindo a correta? Está pedindo a incorreta? Tem algum exceto ali no meio? No meio do contexto das questões, será que ele não tem perdido um mas ou uma palavra que de repente não deveria estar? Então é dentro dessa conjuntura que serve essa aula. Então, óbvio que alguma coisa vinculada a questões de conteúdo de geografia, eu vou estar passando para vocês. Mas a ideia é prepará-los principalmente para o quê? Para poder compreender uma questão. Como fazê-la? Como que os distratores, que são as alternativas que estão ali para não serem assinaladas, é dessa forma que elas são chamadas, as distratores, tá? Como que elas acabam abordando de uma tal forma que muitas vezes nos leva ao erro. Então, com a análise dessas questões, nós vamos sanar aí algumas intermediações para que vocês consigam tanto entender como fazer uma prova, como entender também o conteúdo de geografia. Tá legal? Então, nós estamos aqui com 8 questõezinhas de geografia e conhecimentos gerais da banca da Consulplan e nós vamos desvendá-las, destrinchá-las a partir desse momento. Então, acompanhe comigo, por favor. Questão número 1. O ProUni, Programa Universidade para Todos, foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, MEC, como iniciativa para ofertar vagas em instituições particulares de ensino superior através de bolsas de estudo de 50% e 100%. O ProUni surgiu em 2004 pela Lei nº 11.096/2005. Uma medida provisória publicada recentemente no Diário Oficial altera algumas regras para o programa de concessão de bolsas de estudo parcial ou integral em faculdades particulares. Bom, primeira parte que foi lida aqui está relacionada ao quê? A contextualização do que se está falando. Agora, ali embaixo em negrito, vocês vão ter o quê? O comando, a pergunta em si, tudo bem? Então vejam só, acompanhe comigo. Dentre as principais mudanças que certamente afetarão os padrões de acesso à vida acadêmica, podemos apontar. Então, o que diz perfeitamente ali o comando? Ele quer saber quais são as mudanças que ocorreram recentemente. Então, é uma questão que vai estar vinculando aí conhecimentos gerais, atualidades, tudo bem? Então, vamos para a alternativa letra A. A dispensa de qualquer comprovação de renda familiar e outras informações que não sejam puramente curriculares. Pessoal, como que eu vou saber se isso é verdadeiro ou falso sem estar a par do que está acontecendo dentro do trâmite de, por exemplo, um projeto de lei? Bom, a gente consegue da seguinte forma: se nós estamos falando em concessão de bolsas de estudo, muito do que acontece nesse tipo de concessão está principalmente vinculado ao quê? À renda familiar. Então, não fazer uma comprovação de renda, que isso acaba sendo comum nas mais diversas esferas. Vou dar um exemplo fora daqui. Vou dar o exemplo da concessão aí para a construção da minha casa, minha vida.
há uma necessidade explícita em se apresentar comprovante da renda familiar e até mesmo para poder fazer essa comprovação, há uma necessidade de apresentação, tá, da declaração do imposto de renda. Então, sempre que envolver dinheiro, sempre que envolver algum tipo de benefício nesse sentido, com toda certeza, tá, a comprovação de renda vai estar nesse contexto. Portanto, a letra A, incorreta. Letra B. A possibilidade de inclusão de alunos do ensino privado no programa com bolsas parciais que antes não tinham acesso. Correta esta alternativa. Então, houve uma alteração, pois acreditava-se que alunos oriundos de colégios privados teriam a possibilidade também de conseguir aí manter a manutenção, né, que eu acabo me referindo, das mensalidades, como se fosse uma situação contínua. Mas sabe-se que isso não necessariamente acaba sendo uma realidade. A gente passa por crises, pessoas acabam perdendo seus empregos, então, por esses motivos, acabou se incluindo aí a possibilidade de alunos que estudavam em colégios privados e em escolas particulares a fazer parte do ProUni. Vamos ver as outras duas alternativas, o que a gente consegue tirar delas para a gente verificar a sua incoerência. Então, letra C. O fim da reserva de cotas destinadas a grupos minoritários, como negros, povos indígenas e pessoas com dificuldades especiais. Incorreto, né? A gente sabe que as cotas, elas permanecem e ela é algo a par dessa situação relacionado ao ProUni. Cota para ingresso na universidade. ProUni está relacionado ao quê? A forma como se paga a universidade, ok? São duas coisas distintas. D. O aceite apenas de alunos que tenham cursado ensino médio em escolas públicas ou com bolsa integral em escolas particulares. Pessoal, aqui eu preciso fazer um adendo interessante para vocês, tá? Isso aqui que eu vou passar agora, pessoal, é um macete extremamente importante. Como eu falei, um macete não serve de regra. Mas se você observar a alternativa letra B e a alternativa letra D, nós temos o quê? Uma situação completamente antagônica. Ela é completamente contrária. É clássico que 90% das chances de você encontrar duas alternativas que se contradizem, uma delas será aquela que você precisa assinalar, tá? Notem que eu falei 90%, eu não falei 100%. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro aqui para vocês. Presta atenção se você de repente não tem essa situação em outras questões. Uma fala, então, na letra B, da inclusão de alunos privados. E aqui fala do quê? Que apenas tenham cursado em escolas públicas. É completamente contraditório. Então, pode ter certeza, uma das duas possam ser. Nesse caso, o macete se encaixa perfeitamente. Realmente era uma das duas. Portanto, número 1 ficou a alternativa letra B. Vamos para a próxima, então? Acompanhe comigo, por favor. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulga como será feita a distribuição do Orçamento 2022 de financiamentos de campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. A distribuição dos recursos foi publicada por meio da portaria número 579 e foi divulgada no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal. O montante representa a maior soma de recursos já destinada ao fundo desde a criação em 2017. E foi distribuído entre os partidos políticos registrados no TSE com base em critérios específicos. Os recursos do fundo eleitoral ficarão à disposição do partido político somente depois de a sigla definir critérios para a distribuição dos valores. Então, ali em negrito, o comando diz: a divisão desse financiamento é baseada, entre outros critérios, letra A, no número de pessoas filiadas
oficialmente a cada partido há pelo menos um ano. Bom, aqui vem uma outra questão de conhecimentos gerais / atualidades, né? Em que o conhecimento prévio acaba se tornando muito importante. Então, ela não está relacionada ao número de pessoas filiadas, portanto, incorreto. Letra B. No período de tempo de criação, funcionamento e tradição de cada partido político. Pessoal, vejam só, aqui a gente consegue pescar uma palavra que não cabe dentro do contexto onde nós podemos verificar algum tipo de legalidade. O que seria uma tradição de um partido político? Seria o fato dele ter sido criado já logo a abertura política feita por presidente Geisel e presidente Figueiredo ali no final do regime militar? Ou, de repente, a quantidade de políticos que acaba tendo dentro desse partido político? Então é algo muito vago para um ponto inserido dentro da lei. Então essa letra B, aqui a gente consegue analisar a sua falha, o seu erro com muita clareza. Letra C. No quantitativo de candidatos eleitos nas votações gerais de 2018, incluindo as retotalizações. Correta essa alternativa. Então nós vamos ter, de acordo com a quantidade de políticos da última eleição, então nós estamos falando aí 2018, lembrando que esta é uma prova de 2022, tudo bem? Então, quando essa questão foi feita, não foi realizada aí, então, a última eleição pelo qual nós passamos ali em outubro de 2022, por isso que eu estou me referindo à última como sendo 2018. Última para quê? Última para presidente, vice-governador e vice, deputado federal, senador e deputado estadual, ok? Então, é esse o quantitativo dos cargos preenchidos, porque ele fala em candidatos eleitos, que vai ser feita, então, aí toda a sua distribuição. Tá legal? Letra D, vamos ver o que tem de incorreto ali. No patrimônio material, ativo e passivo de cada partido mantém e utiliza em suas campanhas. Também não é utilizado dessa forma, né? Apesar de que poderia ser feita assim uma análise por vocês candidatos, né? De repente há uma ideia de equidade, de isonomia, né, na distribuição dos recursos, então se determinado partido já vou colocar um termo simplório aqui, se determinado partido já é rico, então ele não precisa de tantos recursos, tá? Mas não foi feito dessa forma, tá legal? Então, lembrando, estamos falando da quantidade de políticos que o partido tem, ok? Então, para nós lembrarmos, estamos falando aqui, então, das eleições de 2018, beleza? Lembrando, tá? Concurso de 2022. Beleza? A alternativa correta nessa, então, ficou letra C. Vamos para a próxima agora, questão número 3. Acompanhe comigo, por favor. A Primavera Árabe começou no final do ano de 2010 com protestos que reivindicavam mudanças e inquiriam certos modelos de governo ditatoriais. Um dos alvos foi o ditador Ali Abdullah Saleh, que era presidente. Então acompanhe comigo. Nós temos ali, primeiro, da Líbia. A Líbia ficou bastante famosa pela morte do ditador Muammar Gaddafi, tá? Do Egito, a gente vai ter aí as eleições que levaram Mohamed Morsi ao poder. Vejam só, o Egito é o maior país árabe do mundo. Sempre quando a gente fala maior país e a gente coloca, como eu fiz agora, um gentílico como árabe, estamos falando o quê? Maior país em população. Tá legal? Então aqui vem um dado interessante, porque quando a gente fala em mundo árabe, a primeira coisa que a gente lembra é o quê? Oriente Médio. E o Egito fica na África. Então o maior país árabe do mundo
Egito. Beleza? E depois a gente vai ter letra C, o ditador Ali Abdullah Saleh é presidente do Iêmen. E da Tunísia foi o Zine Abdine Ben Ali, que é o primeiro presidente a cair aí na Primavera Árabe. Foi quando o jovem Mohamed Morsi, após ter o seu carrinho de frutas sendo confiscado pelos fiscais do governo, né, acabou ateando fogo ao próprio corpo e dando início aos protestos da Primavera Árabe. Lembrando, né, que aqui ficou um pouquinho fora, mas a Tunísia, onde começam esses protestos, começou a chamar ali como Revolução dos Jasmins. E jasmim é a planta símbolo, é a flor símbolo da Tunísia. Depois que os protestos acabam se espalhando por todo o mundo árabe, leia-se Oriente Médio e todo o norte da África, certo? Que é onde estão as populações de etnia árabe, certo? Por favor, não confundir árabe, etnia, com islamismo, religião. Ah, professor, eles são tudo muçulmano, eles são todos islâmicos. Não, não são. A gente vai encontrar em todos os países ali cristãos, judeus, a maioria, sim, concordo, são muçulmanos, tá? A gente vai encontrar ateus, tá? A maioria, beleza. Agora, quer ver uma palavrinha que soa com a significativa incorreta? Generalizar. Todos, sempre, nunca. Isso aí não tem, tá legal? Maioria, ok, é algo bastante aceitável. Numa questão, minoria, ok, bastante aceitável. Agora, colocar uma generalização, toda uma população, tá, que é árabe, é muçulmana, não, aí não fecha. Joia? Portanto, letra C acaba sendo a alternativa correta. Vamos agora para a questão número 4. Acompanhem comigo, por favor. Na questão número 4, temos aqui o artigo 231. Acompanhe o caput comigo, por favor. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não reproduzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização
ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Então acompanhe comigo o comando da questão. Tendo em vista o texto e a situação atual dos indígenas do Brasil, é correto afirmar que, pessoal, primeiro, ele deixou bem claro no comando que, tendo em vista o texto, ok? Então, a gente vai ter aqui uma questão que possa ser interpretativa, mas também pede o quê? A situação atual com a qual os povos originários. Pessoal, prestem atenção. A gente falou de indígenas numa questão anterior, estamos falando agora de novo e vocês vão começar a perceber, principalmente quem já está há um tempo na vida de concurseiro, que a palavra indígena começa a ser trocada pela expressão povos originários, ok? Comecem a se acostumar nesse sentido, sempre que vocês lerem aí alguma questão, tudo bem? Então, de novo, o comando da questão. Tendo em vista o texto e a situação atual dos indígenas no Brasil, é correto afirmar que: letra A. Com o sucesso de inúmeros projetos governamentais de unificação de tribos indígenas remanescentes no Brasil hoje, o problema da demarcação de terras está praticamente extinto. Pessoal, não está extinto. Isso daqui é algo muito fácil. A gente sabe que existem problemas, tá, em todos os estados do Brasil. Se a gente for para regiões até mais remotas, onde a fiscalização acaba sendo difícil, onde poder fazer a demarcação com perfeição acaba sendo uma missão muito complexa. Aí, por exemplo, para a própria FUNAI, a gente vai ver que não há aí uma perfeição nesse sentido. Outra coisa que acaba colocando como incorreta, não há uma ideia de unificação de tribos. São culturas diferentes, são línguas diferentes e o principal, são regiões diferentes. Como é que nós vamos unir num mesmo território tribos que estão no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, por exemplo? Não tem como. Não há como fazer uma demarcação de terra que acabe perpassando por quase todas, dando o exemplo de Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, perpassando por quase todos os estados do Nordeste e quase todos os estados da região Sudeste e todos os estados da região Sul. Não há como fazer isso. Então aqui essa alternativa distrativa está bem incorreta. Letra B. Apesar de respaldados pela lei, a maioria da população indígena no país vem diminuindo de forma contínua e assustadora, pois vivem em grupos desconhecidos com nenhum ou pouco contato com elementos nacionais. Também está incorreta essa daqui. Primeiro, a quantidade de indígenas no Brasil, utilizando aqui o palavreado da própria alternativa, nós verificamos que há uma manutenção dela. Tá? Então, há uma porcentagem aí próxima a 1% da população nacional. Como nós sabemos, no ano de 2020 deveria ter ocorrido o censo demográfico. Por causa da pandemia, este não veio a ocorrer, né? Então, até por situações de isolamento social. Então, ter alguém, um recenseador passando de casa em casa, seria aí realmente algo impossível de conceber, tá? Mas com dados aí do censo demográfico de 2010, a gente vê que em torno de 1% da população brasileira se enquadra como sendo indígena. Letra C. Para os índios, a afirmação do direito ao etnodesenvolvimento e a preservação de sua identidade cultural passam pela garantia dos direitos constitucionais, tais como a posse de terra e a defesa das condições dignas de vida. Pessoal, perfeito. Se vocês forem verificar lá naquela parte que está em negrito, tá? Vocês vão ver lá, disponível em... E aí vai estar lá, Senado, legislação, atividade, está lá, Constituição de 1988. Então a gente já sabe
que o artigo 231 fala sobre os direitos indígenas e, então, é previsto dentro da Constituição, que é o que fala corretamente a alternativa letra C. Vamos para a letra D, verificar o que tem de errado lá. A Constituição republicana, desde sua instituição, garante o pleno exercício dos direitos civis de todos os índios, mesmo que conservem alguns usos, costumes e tradições características de sua cultura distintos da cultura nacional. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. A Constituição republicana, qual delas? A primeira acaba sendo de 1891. Vamos ter outra em 34, outra em 37, outra em 46, outra em 64 e outra em 88. São 7 constituições no total, pelo qual acaba passando o Brasil. Eu só não citei a de 1824, que é a do Império, certo? Ali durante o governo de Dom Pedro I. Mas aqui a gente vai ter a Constituição republicana como sendo algo muito vago. Qual delas? Tudo bem? Então, até de repente poderia estar se referindo a ela, mas isso aqui deixou a alternativa, aqui onde diz a Constituição republicana, algo muito vago. Tá joia? Então, por isso acaba estando incorreta. Essa daqui caracterizo como sendo bem fácil. Saiba que é muito importante você estar bem descansado no dia da sua prova, porque essa daqui é uma questão que te cansa. Por quê? Enunciado muito grande. E isso vai, muitas vezes você aí com um certo receio de questão de tempo, né, acaba perdendo uma questão fácil. Essa daqui é uma relativamente fácil, tá? Porque ela é completamente interpretativa, não precisava ter nada que já estivesse aí dentro de um conhecimento prévio seu, tudo bem? Apesar do que, conhecendo um pouco sobre a legislação brasileira, essa parte de proteção aos índios, a gente sabe tranquilamente que a alternativa aqui ficou a letra B como correta, né? Perdão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perdão, letra C como alternativa correta. A gente conseguindo ler aqui, a gente até conseguiria tirar a alternativa correta, olhando só o comando e todas essas alternativas. Mas não deixe nada para trás. Vocês viram que até mesmo essa parte aqui em negrito, aqui onde fala aqui, ó, Constituição de 88, ó, Constituição de 88, ajudou a lembrar sobre isso daqui. Outra coisa importante sobre essa letra C aqui, ó, essa palavrinha, etnodesenvolvimento, tá? Etno, etnia, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento da própria, do próprio grupo étnico do qual se está falando aqui o texto. Tudo bem? De repente aí uma palavra nova, ok? Vamos para a questão número 5. Agora então, por favor, acompanhem comigo. Questão número 5. Baseado no senso crítico e conhecimento relativo aos partidos políticos no Brasil, a atual tendência de substituir siglas por slogans demonstra uma preocupação com... Então vamos lá. A assimetria informacional, já que o cidadão comum não sabe o que as siglas significam. Bom, se ele não sabe o que significam as siglas, né? Então não há motivo para algum temer sobre esse sentido. Afinal das contas, se não sabe o que significa a sigla, não vai saber o que diria determinado slogan, ou só saberia o que significa um slogan. E aí também não há uma situação relacionada a ter aí uma preocupação com isso. Tudo bem? Letra B. O cenário internacional, acompanhando as mudanças semelhantes ao que acontecem em todo o Mercosul. Vejam só aqui, ó, a gente tem uma generalização que eu já havia mencionado para vocês tomarem cuidado, tá? Então, há aí, por exemplo, partidos políticos na Bacia Platina, aí nos países que compõem o Mercosul, né, como tendo o Partido dos Blancos, Partido dos Colorados,
e assim por diante, mas eles também possuem siglas. Existem alguns partidos que a sua denominação é feita por siglas. Letra C. Ideologias completamente distintas das anteriores, por meio de reformas estruturais dos partidos políticos. Também não, se a gente for acompanhar, por exemplo, uma mudança que até não chega a ser por um determinado slogan, a gente tem, por exemplo, aí o partido mais velho do Brasil, que é o MDB, que começou com a terminologia MDB durante o ato institucional número 2, no governo de Castelo Branco, depois com a abertura política, a distensão política no período do governo Figueiredo virou PMDB, o P era comum para todo mundo até há alguns anos, né? Então P significava partido, e agora retomou as suas origens com a sigla MDB. Então, não tem nada relacionado a uma situação de ter assumido uma ideologia completamente diferente do que era anteriormente. E então acaba sobrando letra D, o desgaste da representação político-partidária, reflexo dos diversos casos de corrupção noticiados na mídia. Então, qual que é o grande receio que acaba se tendo? De repente, há um partido X que, conforme diz a alternativa D, a alternativa correta, ela esteja envolvida em algum ato de corrupção. E, de repente, o partido XPX agora se chama PW. Então, essa fuga, essa mudança no nome faz com que o vínculo de determinados partidos políticos, de determinados políticos, acabem meio que sendo esquecidas. Então, ali sim a gente vê uma determinada preocupação. Então, essa daqui a gente conseguia tirar até por analogia, né? Então, como a gente verifica aqui, há, então, uma preocupação com o desgaste da representação político-partidária, reflexo dos diversos casos de corrupção noticiados na mídia. Então, aqui vai uma outra dica. Quando o comando é uma frase e as alternativas é continuidade da frase, você não está conseguindo desvendar qual delas é a alternativa correta, tira um tempo para ler ela de forma completa. Tudo bem? Isso caso você esteja em dúvida nela. Então você vai ler, até mesmo porque esse enunciado aqui já é o próprio comando, é uma linha e meia, e aí você vai ler ela, termina com a assimetria informacional, lê ela até o final. Volta aqui para o comando. Baseado no senso crítico, aí vem até o final uma preocupação com o cenário internacional. Então, os partidos políticos no Brasil, qual é a preocupação com o cenário internacional estaria tendo com a alteração dos nomes dos partidos políticos no Brasil? Nenhuma. Tudo bem? Então, vai fazendo dessa forma, que isso aqui é uma dica interessantíssima, ajuda muitas vezes a verificar assim, ó, cara, isso não tem nada a ver, não tem conexão, tá? Porque isso daqui, no fundo é o quê? É uma frase só. Então, ela precisa ter o quê? Coesão e coerência. Tudo bem? Então, acompanhe comigo agora a questão número 6. Vamos lá. Então, aqui a gente tem algo que é um pouquinho mais específico, tá, pessoal? Então, aí, observe os 10 municípios mineiros com maior quantidade populacional, tá? Então, a gente vai ter ali a cidade de Belo Horizonte em primeiro lugar, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba, Governador Valadares e Ipatinga. Esses são os 10 maiores municípios do estado de Minas Gerais. Então, presta atenção no seguinte, pessoal. Aqui tem um comando que diz assim, ó, a região onde está inserido o município número 2, Uberlândia, e 4, Juiz de Fora, respectivamente, são. Então, aqui trata-se de realmente conhecer bem a geografia do estado de Minas Gerais. Tudo isso daqui, pessoal, vai depender muito do quê?
da região com a qual você está fazendo o seu concurso. Então, é comum em determinadas regiões colocar aí conhecimentos relativos ao estado em que está se fazendo a prova, tá? Então, muitas vezes, dependendo do concurso, se for um concurso municipal, até mesmo do município. Tudo bem? Então, aqui é realmente algo de conhecimento bem simples, mas para quem não é de Minas Gerais, é um pouco difícil, tá? Mas Uberlândia, que está pedindo número 2 e número 4, né? Fica dentro do Triângulo Mineiro e a cidade número 4, Juiz de Fora, que é ali pertinho do Rio de Janeiro, né? Acaba sendo dentro da Zona da Mata, tá legal? Então a gente vai ter aí as regionalizações do estado de Minas Gerais. Essa daqui a gente não vai destrinchar uma por uma, porque realmente está pedindo de forma bem objetiva. Número 2, cidade de Uberlândia, fica no Triângulo Mineiro, e a cidade de Juiz de Fora fica na Zona da Mata. Não tem muito o que se desvendar aqui, tudo bem? Então, pessoal, tomem cuidado quando colocam coisas como, por exemplo, assim, ó. Nessa daqui não apareceu, mas vamos supor, tá? Uma dessas alternativas esteja assim, ó. Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Acompanhe que é o seguinte, é 2 e 4 respectivamente. Então, muitas vezes, para conseguir pegar algum candidato aí meio que com pressa ou que não leu de forma atenciosa a sua questão, eles gostam de colocar em alguma alternativa isso aqui invertido. Não é o caso dessa. Mas como eu falei para vocês, a minha ideia aqui hoje não é só passar conhecimento de geografia, e sim conseguir entender as nuances das questões. Beleza? Então agora nós vamos para a questão número 7, que também tem uma situação bem interessante aqui. Acompanhe comigo aqui, por favor. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, existem 191 países hoje no mundo. Mas há algumas ausências nessa lista. As duas mais famosas são Taiwan, cuja independência não é reconhecida pela China, e o Vaticano, que, apesar de ficar de fora do cadastro da ONU, é observador permanente da entidade, status que dá direito a voto nas conferências. Além desses dois, a ONU não contabiliza possessões e territórios. Diante das informações anteriores e de seus conhecimentos de divisão político-geográfica internacional, não é correto afirmar. Não é correto afirmar. Então, observem o seguinte. Primeiro, apesar dele ter colocado um não bem grande, promete para ti mesmo, meu amigo, pega e circula esse não ali na prova, tá? Lembra que a prova é tua, tu pagou por ela, tu pode fazer ali a rabisqueira que for necessária, puxar uma flecha, botar um ponto de interrogação, assinalar da forma como tu quiser, tá? Então, aproveita para pegar esse não e dar uma circulada. E aqui eu vou dar um exemplo interessante. Se a gente pegar a alternativa, a letra A, diz assim, ó, Palestina ocupa a mesma posição do Vaticano na ONU, como observador permanente. O que acontece? Essa posição a Palestina ocupa desde 2013. Então, o que deveria ter sido um Estado que a ONU tinha prometido criar um Estado judeu, um Estado palestino em 1947, e só criou o Estado judeu e não criou o Estado palestino, tá? Fez com que somente em 2013 a ONU tivesse o reconhecimento da Palestina como um membro observador permanente, tá? Isso significa o quê? Que essa alternativa está certa, isso aqui foi muito noticiado, isso foi muito festejado, isso aqui é algo que não é mais nenhuma situação de atualidade, isso já se encontra dentro da história, porque isso está fazendo, esse ano faz 10 anos dessa conquista do povo palestino. Resultado disso daqui, se você está com pressa,
Você está fazendo essa questão, você tem total certeza de que a letra A é correta, o que você vai fazer? Você vai assinalar a letra A, e aí você vê que você está com pouco tempo, e você vai para o quê? Para a próxima questão. E aí o que vai acontecer? Você perdeu uma questão fácil. Não deixe isso acontecer, tá? Você precisa ler toda a questão fora. Tá legal? Porque daí quando você lê a segunda, Aruba, Ilhas Caimã e Groenlândia não são reconhecidos pela ONU como nações independentes. Cara, isso é muito claro, até porque a Groenlândia, né, pertence à Dinamarca. Então a gente vai ter aqui o quê? Duas alternativas corretas. Aí, de repente, se você passou muito rápido por aquele não, você não circulou, você não analisou ele com calma, o que acontece? Você se depara com duas alternativas corretas, você se pergunta, ué, tem duas corretas? O que está acontecendo aqui? Aí você volta para o comando. Aí lá está escrito, diante das informações anteriores e de seus conhecimentos de divisão político-geográfica internacional, não é correto. Aí te cai a ficha. Opa, tá pedindo a incorreta. Aí beleza, aí você vai seguir adiante. Letra C. Para ser membro da ONU, o país deve ter fronteiras definidas, sustentação econômica, uma moeda ajuda bastante nesse quesito, e soberania nacional, e ainda deve ser reconhecido pelos outros integrantes da organização. Perfeito. Básico, né? Para poder entrar numa organização, você precisa ter aí o aval das outras. É assim que acontece, por exemplo, na Ucrânia hoje, com o seu convite para a entrada na OTAN. Só consegue entrar na OTAN se todo mundo der o aval positivo. Letra D. As ações esportivas baseiam suas relações de nações de acordo com a ONU, como é o caso do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA, permitindo a participação em suas competições apenas dos países integrantes dessa organização. Incorreto. Ano passado nós tivemos aí a perda de um grande atleta representante aí do Brasil, né, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que tricampeão mundial de futebol aí, eternizado aí com a camisa 10 amarelo canarinho aí da seleção de 70, né? E que ele sempre teve o orgulho de dizer que existem mais países filiados, né? Mais países filiados, né, na FIFA do que na própria ONU. Então, sim, há uma seleção palestina de futebol, há uma seleção curda, há uma seleção de Taiwan, né? Então isso é válido também até mesmo para o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Então elas não se baseiam aí na ONU, elas possuem o seu regulamento próprio aí com o intuito de disseminar o esporte por todo o mundo. Portanto, incorreta aqui a letra D. Olha aquela palavrinha que eu falei para vocês, ó. Apenas. Generaliza, é uma questão, é uma palavra que acaba generalizando. Apenas essas, né? É quase como se falasse assim, ó, sempre, nunca, tudo. Então, em geografia, para a gente poder generalizar é muito difícil mesmo, tá legal? Essa foi a questão 7, então, a alternativa, lembrando, pedindo a incorreta, letra D. Então, A, B e C, correta, assinala? Não. D, incorreta, assinala? Sim. Ok? Essa foi a questão número 7, vamos para o número 8 agora, me acompanhem, por favor. 8. O trecho a seguir contextualiza o tema tratado na questão. Leia-o atentamente. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou nesta sexta-feira, 13/11/2015, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, PNAD, a principal pesquisa demográfica que realiza a cada ano e que oferece um raio-x sobre a população brasileira. A pesquisa abrange desde tendências na forma de os brasileiros declararem sua cor ou raça, a índices de desigualdade de renda, disparidade regional de taxas de ensino e quantos brasileiros têm saneamento, televisão ou internet em casa. Para chegar aos números abaixo, o Instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras, distribuídas por
todos os estados do país. Vamos para agora o comando, que diz o seguinte: no que diz respeito à educação no Brasil, o panorama levantado pelo PNAD é exceto. De novo, está pedindo a alternativa incorreta, tá? E notem que, olha a letra A, as escolas públicas concentram o maior número de estudantes no Brasil. Uma afirmativa óbvia. E ela já está onde? Na letra A. De novo, pega alguém de vocês aí sem tempo, vai fazer o quê? Vai assinalar S e vai partir para a próxima questão. Então, toma cuidado, tá legal? Pega ali onde é que está escrito exceto, circula, pessoal, não custa. Você vai saber que você tem que procurar qual? A incorreta. Letra B. Mais da metade da população tem no máximo o ensino médio completo no país. Também está correta esta alternativa. Letra C. Entre crianças, a frequência escolar vem aumentando e chega em algumas faixas a quase 100%. Quase que ele generaliza, hein? Então 100% é difícil, pessoal. Então aqui ele colocou um quase e manteve a alternativa correta. Letra D. A graduação universitária não é mais um privilégio de poucos no país, com quase 40% da população alcançando esse nível de instrução. Pessoal, quase 40% da população, a gente tem aí números que são muito inferiores a estes, tá? Então se nós pegarmos só pela população total do país e verificar que metade dela está aí abaixo da idade universitária, a gente já vê que esse 40% aqui está muito exagerado, tá? E infelizmente estes não são números ao qual o Brasil acaba se encontrando. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Essas foram então questões da banca da Consuplan, ok? E a gente verificou aí algumas nuances interessantes para que vocês possam realizar uma boa prova de concurso. Fica meu desejo de bons estudos, um forte abraço e até a próxima!